Nesse vídeo eu tenho a missão de te explicar, da maneira mais rápida que eu conseguir, como é que você pode experimentar a mesma adrenalina de uma mesa de jogos, sem precisar sair de casa, e que te traz um retorno financeiro atraente. E é um retorno consistente, que não depende de sorte, e que vai acontecer enquanto você estiver seguindo o método que eu vou te explicar aqui. Isso é completamente possível. E eu venho usando o método na minha conta e meus assinantes têm conseguido o mesmo sucesso e alguns deles até mais, pois são mais disciplinados que eu. Se você tem interesse em começar no mundo dos investimentos esportivos, ou se você já faz parte e quer ter resultados mais fortes, assista esse vídeo com atenção, leve isso a sério, que pode ser que o que eu vou te passar aqui seja bom para você e para a sua vida. E para deixar claro, a minha intenção é que você volte a sentir a adrenalina de um bom jogo e ao mesmo tempo tenha retornos superiores a 10% ao mês. E que você tenha mais liberdade financeira de modo que economizar seja uma escolha e não uma necessidade. E eu tenho um plano para que seja possível. E vamos comprovar se é possível ou não, analisando a realidade. E esse é um áudio que eu recebi recentemente de um assinante, que no final das contas virou um amigo. O galo velho, Humberto, não vive exclusivamente de apostas, mas o método que eu vou explicar aqui melhorou muito sua qualidade de vida e sua autoestima. Vamos ouvir aí? Ganhar, inclusive, dinheiro com outras coisas positivas, né? Então, assim, tô indo nessa toada aí, sabe? E o Criador, né? Grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, te colocou no meu caminho aí, tá certo? Que eu tô ganhando dinheiro fazendo outra coisa, um negócio de jogo que dá uma adrenalina, que eu não preciso estar numa mesa de jogo, não preciso estar ali envolvido diretamente, que é um negócio online. Tá certo que eu sou muito grato, cara, sou muito grato mesmo. Tá certo, o jogo aí, tá certo, mudou a minha vida, sabe? Porque tá dando assim uma liberdade financeira melhor pra mim, sabe? Entendeu? Uma liberdade melhor pra mim financeiramente, sabe? Eu não posso dizer pra tu assim que eu ganho mal, mas eu tinha muitas das vezes que pensar, não, eu não posso hoje almoçar no restaurante essa semana toda eu tenho que comer só na caixa. Não, hoje em dia eu almoço o dia no restaurante porque eu ganho dinheiro todo dia. Positiva? Tá? E o dia que eu quero economizar, eu economizo. O dia que eu não quero, sabe, eu tenho assim, tô tendo hoje em dia como que eu posso te dizer a palavra certa, cara? Eu tô tendo uma qualidade melhor de vida, sabe? Entendeu? Positiva? Grande abraço aí. Desculpe os áudios grandes. Valeu, meu amigo. Tamo junto demais. Tamo junto. Isso é o tipo de coisa que me dá muita alegria quando eu ouço. Mas você deve estar se perguntando, né? Mas será que isso é pra mim? Será que esse método é pra mim? E esse método é pra você. É pra você sim. É pra você que já faz investimentos esportivos, que sabe como é que funciona o mundo das apostas, mas que não está satisfeito com os resultados que você vem conquistando. Também é para você que nunca fez apostas, mas que jogava cartas em mesas de apostas, sente falta de sentir aquela velha e boa adrenalina de um bom jogo, só que agora apostando sempre com uma mão boa. E também é para você que nunca apostou, nunca jogou, mas que tem a percepção que não existe método para enriquecer da noite para o dia. E o mais importante para você começar é que você tenha pelo menos R$ 3.000 para montar sua banca, ou seja, que você tenha esse valor disponível para fazer suas apostas. Quando a gente fala banca nesse mundo, quer dizer o valor do investimento, né? Eu particularmente não sou muito fã desse termo, mas e aí você deve estar se perguntando, né? Como é que eu entrei nesse mundo de aposta? Como é que foi? E eu vou te contar só para você ter um pouco de contexto, né? E, bom, eu me chamo Leonardo Hermoso, eu sempre trabalhei no mundo de investimentos, já trabalhei em diversas corretoras e bancos, e hoje, além do Quebrando a Banca, eu tenho uma gestora de investimentos. Eu sempre gostei do frio na barriga de lidar com o desconhecido, mas eu nunca fui fã de entrar numa posição onde eu não tivesse uma vantagem. Por isso, esse mercado de apostas esportivas nunca tinha me chamado a atenção. Até que um dia um evento mudou toda essa minha percepção. Eu já estava há algum tempo sem ver uma prima minha e coube que
uma grande coincidência, na verdade, né? Deu certo da gente se encontrar e ela trouxe 2 amigos juntos. E na hora de pagar a conta, um deles rapidamente falou assim, não, deixa que hoje a Beth paga. Eu falei, nossa, falei, quem que é Beth, né? Aí o pessoal deu risada e tal, e aí me contaram sobre como é que aquela semana eles tinham ganhado uma boa grana fazendo apostas. Então eu falei, não, me explica isso aí melhor, explica como é que funciona, né? E aquilo caiu como uma luva para mim, pois tudo que eu precisava era encontrar uma forma de ter uma vantagem na hora de apostar. Pois a similaridade entre apostas esportivas e o mercado de ações era gigantesca. Eu só não conseguia achar esse link, né? Como é que eu poderia estar um passo à frente do mercado, né? E após entender um pouco mais sobre a abordagem que eles estavam utilizando, eu comprei 5 anos de dados, ou seja, 5 anos de jogos de futebol que ocorreram ao redor do mundo, peguei aquela estratégia e aí eu comecei um processo de teste e aprimoramento, até que eu cheguei no método, né? E não foi uma coisa da noite para o dia, demorou quase 6 meses para eu desenvolver essa abordagem. E mais engraçado que quando eu contei para minha mulher, nossa, ela ficou maluca, né? Mas aí conforme eu fui mostrando para ela como funcionava, né? Todo dia falou, ganhou de novo, né? Então aí ela passou de crítica a ser uma grande incentivadora desse negócio. E uma coisa que ficou clara para mim, assim, uma percepção, é que como os caras das casas de apostas são bons não, eles são excelentes no que eles fazem. E eles conseguem prever os jogos com uma precisão absurda, né? E por conta disso eles criam um ambiente para que você veja possibilidades onde não existem. Por exemplo, o tal das múltiplas, né? E por isso o método do empate com vitória parte do princípio que menos é mais. Menos entradas, com uma vantagem em cada uma delas, que nos dá a liberdade de apostar mais alto, e com isso trazer um retorno mais expressivo. Sendo possível dessa forma mostrar resultado para aqueles que nos rodeiam, diminuindo a aprovação natural de alguns familiares, como foi o caso da minha esposa, né? Quando você mostra o resultado, mostra o dinheiro fala, né? E ao mesmo tempo você vai poder proporcionar mais momentos agradáveis para esse pessoal que está te rodeando, seja pai, mãe, esposa, filho, né? Então nesse mercado tem 2 formas de você ganhar dinheiro. Ou é ganhando muitas apostas de pouco valor, ou fazendo poucas apostas e ganhando muito nessas. Não tem outra forma de você sair dessa matrix do 0 a 0, né? Que é onde provavelmente você está agora, né? Ganha um pouco, perde bastante e logo precisa depositar mais na conta para continuar jogando. Como eu disse anteriormente, as casas de apostas elas são excelentes no seu trabalho e por isso mesmo não precisamos reinventar a roda. Então a ideia é usar o próprio conhecimento das casas de apostas contra elas mesmas. E a forma mais simples de fazer isso é criando uma lista com todos os jogos que vão ser disputados no dia, junto com as odds para cada um daqueles jogos. O fato é que quanto maior a chance de um resultado ocorrer, menor é a odd. Eu não sei se você sabe, mas uma odd é calculada através da possibilidade, da probabilidade de um resultado em questão ocorrer. Por exemplo, se você vê uma odd lá de 1.5, isso significa que aquela casa de aposta, aquela casa de aposta em específico, considera que existe uma possibilidade de 66,6% daquele resultado acontecer, né? Você faz 1 dividido por 1.5. Então, ou seja, 66% seja empate, vitória da casa ou visitante. Então, por isso, dentro dos testes que eu fiz, eu segui a conclusão que o melhor resultado para apostar é o empate, pois não é um resultado comum, na verdade é um resultado que ocorre em aproximadamente 25% dos jogos. E por isso mesmo, o valor da odd, né, como a chance de é menor, o valor da odd, na maioria das vezes, ele é superior a 2,5. Então, ou seja, ele ocorre pouco, mas quando ele ocorre você acerta e você ganha bastante. Então se você coloca 10 numa odd de 2,5, você vai ter de lucro 15, né? Então, acho que é 150% do que você colocou. Mas se você é uma pessoa atenta, né, você deve já estar fazendo a seguinte pergunta: cara, como é que você quer ganhar com consistência apostando num resultado que tem a menor chance de ocorrer? E esse é um pensamento correto e que cruza a cabeça da maior parte das pessoas, mas você pode olhar isso de outra forma.
E se ao invés de considerar apenas um jogo, considerarmos uma sequência de jogos virando um jogo, por exemplo, de modo assim que essa sequência ela maximize a chance de acertarmos pelo menos um empate. Deixa eu explicar melhor. Se o empate ocorre em aproximadamente 25% dos jogos, e eu tiver uma lista com 8 jogos, isso significa dizer que existe uma chance altíssima desses 8 jogos ao menos 2 darem empate, porque 25% de 8 é 2. Então, partindo dessa premissa, o que eu fiz foi o seguinte: eu filtrei, tirando da lista todos os jogos em que as casas de aposta atribuem uma odd baixa para a vitória da casa ou visitante. Para fazer esse filtro, eu peguei odds não de uma, mas de 60 casas de apostas e apliquei nessa lista um programa de inteligência artificial. Então, o que sobra são jogos em que a casa não tem certeza de quem vai ganhar o jogo. E com isso, maximiza a chance de nesta lista existir mais empates. O segundo passo é consolidar a lista por horário, ou seja, digamos que tenhamos 10 jogos às 10 da manhã. E desses 10 jogos eu pego o que tem a menor odd para o empate, ou seja, que tem a maior probabilidade. Eu faço isso para todos os jogos. Então, para cada horário do dia, eu vou ter sempre um jogo e aquele jogo ele é sempre o jogo que tem a maior chance de dar empate. O próximo passo é rodar um outro programa que faz o seguinte: ele cria uma lista de pelo menos 6, de no máximo 8 jogos, em que somadas as chances dos empates desses jogos, elas sejam as maiores possíveis. Então eu considero não apenas um jogo, mas as chances de todos somadas e que ao mesmo tempo esses jogos tenham um espaço de pelo menos 90 minutos entre eles. Porque a ideia não é jogar em todos, mas é jogar em um por vez. Então, uma sequência vira um jogo, até que a gente tenha o primeiro empate. Dessa forma, conseguimos o resultado que eu citei no início da explicação, que é uma lista onde existe uma possibilidade enorme de termos pelo menos um empate. Veja que conforme os jogos vão ocorrendo e não terminam o empate, a probabilidade do empate ocorrer no próximo jogo é incrivelmente maior. E com isso podemos, sem medo, aumentar o valor da aposta. De modo que quando o empate ocorra, ele pague pelo dinheiro perdido nas apostas anteriores e sobre ainda um pouco de lucro. Tá? E se você recordar, você vai ver que eu falei que chama empate com vitória o nome do método, certo? Por quê? Porque eu aplico a mesmíssima abordagem para uma lista de vitória, ou seja, vitória da casa ou visitante. As odds, nesse caso, elas são menores, porém, os resultados eles ocorrem com mais frequência. Por que isso? Porque mesmo aplicando todo esse conceito que eu mostrei para você aqui, ainda tem dias que eu passo sem ter nenhum empate. E quando isso ocorre, eu tenho um dia chamado de red, ou seja, um dia de prejuízo. Então, como as vitórias elas ocorrem com mais frequência, ou seja, 75% das vezes um jogo termina com vitória da casa ou do visitante, prever esses resultados eles são mais fáceis. Então, o que ocorre é que essa lista da vitória ela tem um lucro menor. E esse lucro ele serve quase que em 100% do seu retorno para poder pagar os dias em que não há vitória no empate, ou seja, que não há nenhum dia com nenhum empate no dia, né? Então, acaba onde você vê o pessoal subindo e tomando uma pancada quando perde, aqui a gente mantém uma linha mais comportada ao longo do tempo, né? O que dá a consistência que eu falei. Então, aqui
Então, eu sempre gostei muito de me aventurar no mundo dos investimentos, sejam eles no mercado de ações e agora em apostas de futebol. Eu sempre fui apaixonado naquele frio na barriga que vem junto, aquela adrenalina de não ter certeza do resultado, né? Mas eu nunca gostei de contar com a sorte. Por isso, cara, nota isso. Por isso ganhar dinheiro com investimentos é o jeito mais difícil de ganhar dinheiro fácil. E é isso que você precisa ter em mente, tá? Não tem milagre, né? Tem método. E se você quiser ter acesso a esse método já pronto, para você apenas acessar a lista e apostar nos jogos conforme foi apresentado aqui, eu te convido para clicar no link que está aqui abaixo e fazer sua inscrição. O acesso da lista de jogos é imediato. E agora que você viu o valor, eu vou te contar o preço. O acesso para um ano custa, cara, só R$ 1.800. E que você pode dividir em 12 vezes de pouco mais de 150. Então é isso. Eu espero que você tome essa decisão e entre. Você vai ser muito bem-vindo.